Agora, então, nós vamos, Vanessa, para uma próxima pergunta. Roda pra gente. Crianças que sofrem, né, com privações físicas e de amor, pode desenvolver a mania de roubar? Pode. Vanessa? Ela pode, porque uma criança que sofre privações físicas, contato físico, de beijo, de abraço, de afirmação, aquela criança que não se sente amada, ela vai desenvolver o contrário, vai se sentir insegura, com medo, frustrada, e por causa disso ela pode sim pegar coisas que não é dela para preencher o vazio do coração dela. Por isso, assim, vários programas a gente já falou sobre isso, de nós enquanto pais sermos presentes, estarmos sempre atentos aos comportamentos dos filhos, ouvi-los, ter carinho, afetividade, porque isso é muito melhor do que você pagar a escola mais cara, do que comprar os presentes mais evoluídos que tem dentro da loja. É você ser presente e dar amor. Porque não você é comprar essa relação, né, Vanessa? Não é comprar a relação e nem o seu filho não precisa de coisas. Nosso filho precisa da nossa presença. Então, quanto mais presente e uma presença saudável, estando em casa, dando educação, carinho, instrução, menos insegurança, mais segurança o seu filho vai ter e pode, se não, desenvolver esse tipo de comportamento. O que no caso aqui, por exemplo, a Giovana com o Davi, né? Tá bem próxima, né, Giovana? Tá bem próximo. Você trouxe aqui o seu filho. Ficar bem, saber entender. A Vanessa me deu. O que fala aqui no microfone? A Vanessa me deu. Ela te deu dinheiro? A caneta é só pra mim. Deu pra você. Então essa que a Vanessa te deu não tem problema, é sua, você pode levar. A gente quer agora falar sobre casos de agressão, crianças que sofrem agressão na escola e também, por isso, agridem, não é? O que fazer quando seu filho agride outras crianças? Nós podemos dizer, Vanessa, que as crianças na escola, que às vezes elas não têm aquilo que elas querem, elas podem agredir ou responder a algum tipo de agressão? A gente não pode querer falar que a criança que não tem alguma coisa, ela vai agredir, porque da mesma forma do que a gente acabou de falar, de furtar, do roubar, não existe uma causa única e específica para uma criança agredir a outra. Por que a criança agride? Porque muitas vezes não consegue expressar sentimentos, porque ela é imatura, no caso de criança da idade do Davi. Então ela vai agredir porque ela não sabe expressar o sentimento dela. E nem sempre a criança que agride é porque ela também é agredida. Às vezes é uma falta de controle, são crianças impulsivas. Não existe um motivo. Quando a criança começa a agredir demais e o pai corrige, ela prevalece no comportamento, a melhor coisa é o pai buscar uma ajuda profissional. Giovana, você notou tipo de comportamento de agressão e também de sofrimento de agressão na vida dele, do Davi? Na escola. Tudo começou na escola. Ele foi muito novo, foi com 2 anos para a escola. E lá ele não teve um bom desempenho, assim. E começaram as agressões, tanto de outras crianças. Para com ele e ele revidando, certamente, né? Agora, como é que fica o coração, né, da mãe? Quando houve uma situação dessa, assim, que o filho está sofrendo agressão? É muito triste eu ver o olhar de outras mães, né, a diretora reclamando, né? Tem que ter muito autocontrole, né? Muita graça, muita paciência. E agora, Giovana, como que você chegou ao cuidado, então, por exemplo, da recorrer, por exemplo, a profissional como a Vanessa, assim, como que você chegou a esse cuidado? Alguém te orientou? A escola te orientou? A escola foi orientada. Davi, senta aqui, ó. Muita frequência de agressão. E aí, então, a escola se tornou essa parceira para você aí na criação aí do nosso Davi aí. Verdade. Uma coisa interessante que eu sempre converso com a Giovana é o seguinte: quando a escola aponta alguma coisa dos nossos filhos, a gente não tem que sentir que a escola está perseguindo. Porque tem pais, às vezes, que a supervisora chama, a professora, para pontuar falhas, o pai acha, meu filho não está fazendo isso. Mas a é por professora causa daquele não tem... mito do filho perfeito que você disse antes, Isso. né? Então, a escola pode colaborar muito com algum tipo de diagnóstico para tentar descobrir o que está acontecendo. No caso da Giovana, a escola pontuou várias vezes a questão da agitação do Davi. E o Davi é uma criança muito impulsiva, então ele estava agredindo. Isso, aí a pessoa pensa assim, mas será que na casa dela está acontecendo algo parecido? Na casa dela, uma família em equilíbrio, não tem esse tipo de comportamento. Giovana é uma mulher de Deus, ensina as coisas para o Davi. Várias vezes, quando ele tinha esses comportamentos, ela pontua, ela corrige, ela faz tudo que precisa ser feito. Tem a disciplina de ir lá pedir perdão ao colega. Tudo isso. E o Davi continua.
Então a gente está fazendo um trabalho de preventivo com ele, de observação, porque toda essa demanda de agitação veio prejudicar na aprendizagem dele, né, Giovana? Porque ele é muito inteligente, mas não estava conseguindo acompanhar o nível de desenvolvimento dos coleguinhas de alfabetização por causa dessa agitação toda. E essa impulsividade que leva o Davi, então, às vezes, bater nos colegas. Não é falta de educação e nem porque a mãe não coloca limite. Por isso a gente tem que entender, meu filho está batendo, qual que é a motivação? Não exatamente porque ele agrediu, o que estava acontecendo naquela hora ali? Por que ele faz isso? Não só corrigir o fato em si, mas o que leva a criança a fazer. E às vezes uma criança que agride, ela está mal educada, o pai não coloca limite. Em outros casos, não é nada disso. E até mesmo em casa, aí nesse caso, ela sofre com, às vezes, maus tratos, ela sofre violências, é abusada verbalmente, então ela replica isso aí com os escola. colegas. Mas né, nem sempre é isso, Sérgio. Mas é uma das. É uma das, mas no caso dele não é. Entendeu? É uma impulsividade. E aí, muito nesse grande. caso, os pais podem, por exemplo, descobrir outras atividades para fazer a criança gastar energia, porque é uma criança com muita energia, né? Uma criança bastante hiperativa aí que precisa, de alguma forma, colocar isso para fora, né? Atividades extracurriculares, no O caso. Davi faz conta. Ele faz natação, taekwondo. Gosta muito. É porque aí espanca bastante lá o professor e o professor O pode. saco de areia, rola, faz muito exercício. Criança que tem essa energia toda, ela precisa de canalizar. Então o esporte é muito importante, vale muito a pena, assim, você que tem um filho assim bem agitado, colocar seu filho pra fazer um mas esporte. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Até eu, com 5 anos de idade, que nunca tinha ido na televisão, eu ficava igual o Davi, gente. Assim. Ô Davi, você já ouviu falar no Sérgio Malandro? Eu imitava o Sérgio Malandro na televisão, então eu ficava igual você. Glu-glu, né? Então... Vanessa, uma última pergunta aqui para você aqui. Você disse que no caso do Davi, vocês estão fazendo um trabalho preventivo. Isso. Né? E no caso de persistir esse desenvolvimento, as agressões continuares, a agitação, o que a Giovana tem que fazer como mamãe, ela e o maridão lá? Por isso que a Giovana nos procurou, porque ela já estava fazendo tudo, conversando com o marido dela, procurando falar a mesma linguagem, porque o pai e a mãe têm que falar a mesma coisa para os Só um minutinho, o Davi já está lá no outro cenário já, fazendo parte do próximo quadro. Né? Abre a imagem aí, gente. A Carol já está lá, aproveita que a Carol já está ali. Abre a imagem aí, fazendo favor, gente. A Carol está ali com a fisioterapeuta, com a nossa convidada. E o Davi tá já aqui tá lá malhando. fazendo exercício. Bom, já a gente chama vocês aí. A gente só está finalizando aqui com a Vanessa e com a Giovana. Então é o seguinte, o que o Serginho perguntou. A mãe já fala a mesma língua do pai, ensina o filho a andar na presença do Senhor, dá limite, corrige, instrui. A criança continua, vai buscar uma ajuda profissional. Não se desespere, não é? Isso, para tudo tem solução. No caso do Davi, como eu já disse hoje, né, Giovana? Porque a gente está suspeitando do Davi ter uma certa hiperatividade mesmo. Tá parecendo, né, gente? Então, lá por volta dos 6 anos, a gente vai pedir o Davi para fazer uma consulta com o neurologista. Vamos enviar os relatórios, porque o médico vai ajudar nesse trabalho. Não, eu também era assim. Concretizar isso. Eu também era assim, gostava de brincar, de pular. A criança, os pais têm que realmente promover com uma certa segurança, não é, atividades para as crianças queimarem energia mesmo, né, Giovana? Porque aí a coisa fica menos complicada. Agora, quando passa assim, a ser um quadro de algum transtorno, não é só uma coisa de criança, sim, claro, porque começa a afetar o entendo. social dele, afeta a aprendizagem dele, as áreas da vida dele ficam comprometidas, Sim, então claro. precisa de ajuda. Por isso que a gente não está mandando agora para o médico, porque como ele é muito infantil, só tem 5 anos, é a fase de brincar, de pular, de ser agitado mesmo. Mas isso permanecer e vem afetar várias áreas da vida dele, da família, Tem isso que precisa procurar de o ser profissional. observado. Tá certo. A gente te agradece, Vanessa, mais uma vez. Obrigado, Giovana também. Giovana, pelo carinho, a Gente, presença só aqui. mais uma coisinha. Por gentileza. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo para participar com a gente sábado agora, às 2h da tarde, do Projeto Esperança. Nós trabalhamos, o nosso carro-chefe é o transtorno de atenção e hiperatividade, o TDAH. E sábado, a partir das 2h, no Salão Ágape, nós vamos estar lá falando do TDAH e do distúrbio de aprendizagem e dislexia. Então você é o nosso convidado para estar lá. É isso aí. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Giovana.